E aí galera, beleza? Douglas novamente aqui com vocês para darmos início ao capítulo 1 deste conjunto de vídeos, né, onde nós vamos apresentar as perguntas e as respostas da sessão Do I Know This Already Questions do material de certificação para o CCNP, disponibilizado aí pela Cisco. Né? Como vocês viram no vídeo de introdução, essa é uma sessão que você tem que ler antes de ler o capítulo. Então, antes de ler o capítulo, você responde algumas questões para saber se você está craque naquele conteúdo, né? Se você precisa focar bastante naquele capítulo, ou se você precisa ou pode até pular o capítulo se suas respostas forem muito boas, né? Então, nós vamos começar respondendo as perguntas do capítulo 1 aqui. Né? Na verdade, não é nem responder, porque a resposta ela já está lá no livro, no livro de certificação. Eu só vou colocá-las na tela e mostrar para vocês uma técnica que eu uso para ir eliminando as respostas piores, que não tem nada a ver com conteúdo, até eu chegar no mínimo aí, sei lá, aliás, no máximo em duas, para eu falar, olha, entre essas duas eu vou ter que escolher minha resposta de acordo com o meu conhecimento, né? E lembrando, o conhecimento tem que ser conhecimento de CCNA, tá? Você tem que, no mínimo, aí, ter o conhecimento de CCNA para poder responder essas perguntas de maneira tranquila, né? Então, olha só, primeira pergunta aqui. Forwarding of network traffic from a layer 2 perspective uses what information? Tá? Lembrando, eu vou colocar tudo em inglês aqui do jeito que está no livro. Você tem que ter um pouquinho de conhecimento de inglês para poder responder essas perguntas, tá? Então, forwarding of network traffic from a layer 2 perspective uses what information? Então, resumindo a pergunta aí, de uma perspectiva layer 2, qual a informação que é usada para o encaminhamento do tráfego? Então, olha só, nós vamos eliminar algumas respostas que não tem nada a ver com a pergunta logo de cara, tá? Quando eu estou falando de layer 2, você que já fez o CCNA ou estudou para o CCNA tem na sua cabeça uma coisa que é o MAC address, certo? Que é o Layer 2, lá da camada OSI, do modelo OSI, na camada 2 está o MAC address. Então ele está falando exatamente de MAC address aqui. Então já começa eliminando aí o que tem a ver com IP, porque IP é camada 3. Então ó, já eliminamos duas respostas erradas, tá? Beleza. Agora eu quero que você, junto comigo, olhe para essas três opções que sobraram e vejam que as únicas que falam de MAC address são a letra C e a letra D. E a última não tem nada a ver, né? Então vamos eliminar ela também para deixar só essas duas. Agora a gente consegue responder de maneira mais tranquila. Olha só, forwarding of network traffic. Vamos parar aí. Forwarding é encaminhamento. Pensa assim, ó, as opções de resposta são origem e destino. Então, o MAC de destino ou o MAC de origem eu preciso para encaminhar um pacote? Pensa assim, se você chega lá no balcão do correio com um pacote e fala para o cara, olha, você pode enviar esse pacote para mim? O que ele vai te perguntar? Para onde você quer enviar? Ele vai te perguntar qual é o destino. Então, gente, muito tranquilo responder essa número 1 aqui, porque é o MAC de destino a resposta correta e elimina a outra aí que sobrou, tá? E deixando o Destination MAC Address como resposta certa para essa pergunta, tá? E aqui do lado eu coloquei o Layer 2 MAC Address Forwarding, como sendo uma dica. Sempre que você lembrar, ter na sua frente Layer 2, lembre de MAC Address, ok? E Forwarding, claro, você vai encaminhar, você precisa saber o destino. Sempre assim, né? Explicação sobre a pergunta de acordo com o livro da Cisco, tá? Não é meu isso daqui, é da Cisco. The switch uses the destination MAC address to identify the port out of which the packet should be forwarded. Então, o switch usa o MAC de destino para identificar a porta pela qual aquele pacote deve ser encaminhado. Então, é o MAC de destino, tá? Pergunta número 2. Bora lá. What type of network device helps reduce the size of a collision domain? A pergunta é referente a domínio de colisão. Gente, domínio de colisão resuma-se como onde pode acontecer uma colisão. Onde pode acontecer uma colisão.
O hub inteiro ele já é uma colisão por si só, né? Então a gente já vai eliminando aqui algumas coisas que estão nos atrapalhando, tá? Load balancer tem a ver com balanceamento, então nada a ver com isso daí. O que sobra para nós aqui nessa questão é switch e router, tá? E aqui, para você que já estudou CCNA, você sabe que switch e router, eles têm as palavras ligadas a ele como sendo o roteador tem a ver com o broadcast e o switch tem a ver mais com o collision, né? Porque a colisão ela vai ocorrer na portinha o router ele vai segmentar aí o alcance de um broadcast. Então nessa questão aqui, lembre de switch, tá? Quando você falar de colisão, é mais fácil a pergunta ser relacionada a switch do que a roteador, tá? A não ser quando tiver um monte de uma topologia com um monte de portinhas, você tem que falar onde ocorre colisão, aí ocorre ali naquela porta, naquela porta, naquela porta, pode ser a porta de um router também, tá? Mas quando se fala de collision, lembre de switch, quando se fala de broadcast, lembre de roteador, tá? Beleza, vamos lá para a explicação. A switch uses the MAC address table to limit the layer 2 communication between only two devices communicating with each other, né? Então ele fala que ele usa esse MAC address to limit, para limitar a comunicação layer 2 entre dois dispositivos que estão se comunicando. Então, geralmente é uma porta com a outra porta. Então, lembra de porta com porta, né? Porta física, portinha lá do switch, tá? Ou até do roteador, beleza. Pergunta número 3. Forwarding of network traffic from a layer 3 perspective uses what information? Olha só, essa aqui é diferente daquela pergunta número 1. Source IP address, destination, source, MAC address, destination, MAC address and data protocol. Então lá, como na outra a gente eliminou o IP, porque lá estava falando de MAC, aqui a gente vai eliminar o MAC, né? Porque está falando de IP, camada 3 não é IP. Então, elimina o que está falando de MAC, porque encaminhamento, na perspectiva Layer 3, usa qual informação? Não tem nada a ver com a última também, como a gente eliminou lá, né? Vou fazer de novo aquela analogia. Se você vai no balcão do correio e fala para o cara, ó, encaminha essa caixinha, esse pacotinho para mim para algum lugar, ele vai perguntar qual lugar? Ele quer saber, de novo, o destino. Então, a resposta certa aí é Destination IP Address, tá? E lembrando, né, Layer 3 né, lembre de IP e forwarding, encaminhamento, sempre vai usar o endereço de destino. Aí, ó. The destination IP address is used to locate the longest matching route and the outbound interface of how it should be forwarded. Então, o IP de destino, né, vai ser usado para associar com essa saída desse pacote, para onde ele deve ser encaminhado, né? Pergunta número 4. What type of network device helps reduce the size of a broadcast domain? Olha lá, ao contrário daquela outra. Lembra? Que tipo de dispositivo de rede ajuda a reduzir o tamanho de um domínio de broadcast? Quando era colisão, falamos de switch. Agora que é broadcast, estamos falando do quê? Eu espero que você tenha respondido router, porque switch não tem a ver com essa resposta aqui, tá? O hub, coitado, dá até dó, né? Load balancer não tem nada a ver. Resposta, router. Então, broadcast domain, lembre de router. Ele reduz aí, pelo menos segmenta, né, o que é um broadcast em cada interface dele aí, no mínimo. Broadcast domains do not cross layer 2 boundaries. Olha lá, os broadcasts não cruzam fronteiras layer 3, tá? Splitting a layer 2 topology into multiple subnets and joining them with a router reduces the size of a broadcast domain. Então, você segmentando aí uma topologia, mesmo que seja layer 2 em várias subredes e colocando, lógico, um roteador para fazer o roteamento entre essas subredes, você acaba reduzindo aí o tamanho de um domínio de broadcast, tá? Essa pergunta aqui tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. The blah 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 can be directly correlated to the MAC address table. Então já vamos eliminar logo duas aqui, que não tem nada a ver com MAC Address Table, mas essas duas B e C são de se confundir um pouquinho. Eu recomendo aí que você estude no material da Cisco a diferença entre CAN e TCAN, tá? Mas nessa resposta aqui,
ela está falando de CAN, tá? Então, a tabela CAN está relacionada à tabela de MAC address, né? Na explicação, ó, MAC address, lembre de MAC table ou CAN, né? The CAM is high-speed memory that contains the MAC address table. Então ele está dizendo aí, ó, que a CAN é uma memória de alta velocidade que contém a tabela MAC, tá? Número 6. The forwarding architecture provides increased port density and forwarding scalability. Essa pergunta eu considero a mais difícil de todas, porque ela fala de arquitetura de encaminhamento, que pode ser, de acordo com o material, centralizado ou distribuído. Então, eliminamos a pergunta, a resposta que não tem nada a ver ali, que é software, e eliminamos clustered, porque ela vai clusterizar e não é isso, é centralizar ou distribuir o encaminhamento? Essa é a pergunta, tá? Então, no caso aqui, o que vai prover uma densidade de porta maior, né? Para o encaminhamento será o encaminhamento, uma arquitetura distribuída, tá? Vamos para a explicação dessa pergunta de acordo com o material da Cisco. A distributed architecture uses dedicated components for building the routing table, adjacency table and forwarding engines. Então, ele usa a tabela de roteamento, a tabela de adjacência e os mecanismos de encaminhamento para nessa arquitetura distribuída, tá? This allows for the forwarding decisions to be made closer to the packet's egress and is more scalable. O que ele está dizendo basicamente é assim, na analogia do correio, é como se eu deixasse os pacotes próximos da porta, para que quando for a hora de encaminhá-los fique mais fácil, porque eles já estão perto da saída, né? Então, os pacotes já estão mais próximos da porta. Quando alguém fala, ó, é a hora de encaminhar esse pacote. Beleza, já está aqui pertinho da porta, é só encaminhar. Beleza, galera. Número 7. Ceph is composed of which components? Choose two. Então, essa pergunta é uma das que você tem que escolher duas respostas. E aqui é muito tranquilo. Essa pergunta caiu na minha certificação de CCNA. Ela fala do Ceph, que é o Cisco Express Forwarding, que é um mecanismo aí de fazer um encaminhamento de maneira mais rápida. O Express, né, o expresso é uma maneira mais rápida de encaminhar. E, gente, não tem como. Quando falarem de Ceph para você, não tem nada a ver com label, não tem nada a ver com MAC Address Table, não tem nada a ver com Routing Information Base. A resposta aqui são só duas, né? Forwarding Information Base e Adjacency Table. Faltou colocar o certinho ali em cima, né? Tá certo. Forwarding Information Base tá certo e Adjacency Table tá certo. Então o Ceph, ele usa duas informações. A FIB, que é a Forwarding Information Base, e a Adjacency Table, que é a tabela de adjacência, beleza? Então, galera, número 7, respostas B e D, né? E ele fala que Ceph is composed of the adjacency table and the forwarding information base. É disso que o Ceph é constituído. Então, a pergunta sempre vem assim na CCNA, pelo menos para mim. Quais são as duas informações do Ceph? Aí você responde, adjacency table and forwarding information base. Resumidamente, tá? Só que, lógico, você tem que entender isso e lá no capítulo você vai conseguir estudar um pouquinho a respeito, beleza? Galera, agradeço quem assistiu até o final, quem gostou, né? Serão sempre assim as perguntas, com breve explicação, porque na verdade eu vou deixar a explicação pela própria Cisco, porque para mim não é explicação, para mim é estudo, né? Eu estou estudando, não estou dando aula aqui para vocês, estou estudando e compartilhando meus estudos com vocês. Faz isso, elimina as erradas, as que não tem nada a ver, para quando sobrar duas ou três você consiga responder de maneira mais tranquila aí, tá? Até a próxima. Próxima aula será o capítulo número 2. Tchau, tchau.